Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os vossos da Igreja Reino de Jesus Cristo. Provérbios, capítulo de número 8, verso 16 e 17 fala: eu amo aos que me amam. Então é condicional. O amor de Deus é condicional. Aos que de madrugada me buscam, me acharão. O próprio Deus fala: esforça-te, filho meu. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vós vencerás também. Tudo em Deus, amado, é uma via de mão dupla. Quando Deus fala: esforça-te, filho meu, ele fala: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sempre tem uma condição antecipada. Ele fala: eu amo a quem me ama. A quem de madrugada me busca, me achará. E quando ele fala: todos aqueles que estão cansados e oprimidos, vinde a mim. Então você vem diante de Deus e ele vos alivia. Não existe esta questão de Deus estar buscando as pessoas simplesmente por clemência. Não, a Bíblia fala que Deus se agrada pela fé. O que é fé? Se achegar a Deus. Ter uma certeza que Deus irá responder. Você se achega a Deus e Deus se achega a você. Esforça-te. Tem de bom ânimo. Jesus venceu e você vai vencer também. Quando Deus fala a respeito da obra, ele fala: ide. Primeiramente você vai. Ide. Prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Colocará a mão sobre o enfermo e ele será curado. Então sempre está na condição do homem fazer alguma coisa para Deus dar uma resposta. Então Deus nos responde a nossa oração. As pessoas que não oram, que não louvam, que não adoram, que não vai à casa do Senhor, que não ouve a palavra de Deus, que não procura colocar em prática aquilo que Deus fala, não tem a resposta de Deus. Não há resposta para aqueles que não buscam. Não há resposta para aqueles que ficam inertes. Olha, no juízo humano, ou seja, quando você vai diante do juízo ou diante do juiz, para buscar ali uma resposta, você tem que provocar. Porque o juiz está na sua inércia. Né? Então ele tem que ser provocado para provocar essa reação do juízo. Ou seja, a parte ofendida tem que chegar diante do juízo para o juízo colocar em pauta ou em reunião ou diante de uma audiência a sua petição. Assim é Deus, supremo juiz, você tem que provocá-lo. E essa provocação é mediante oração, súplica, busca, leitura da palavra. E aí você chama a atenção de Deus para a sua situação e Deus desce a essa terra e sara. Ele fala: clama a mim. Então, em primeiro lugar, você tem que clamar. E responder-te-ei. Então a resposta vem depois do clamor. A questão de dízimos e oferta é trazer. Traz primeiro o dízimo e a oferta e depois fazei prova de mim. Então tudo em Deus é você que tem que dar os primeiros passos. Você dá os primeiros passos e Deus repreende o migrador, o cortador, o destruidor da tua vida. A Bíblia fala: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Então muitas pessoas pedem a Deus e Deus já nos deu o Espírito Santo e fala: abra a tua boca e eu falarei por ti. Então Deus está sempre querendo a reação do seu filho sobre a terra. Que o seu filho fale a respeito dele sobre a terra. Lá em Apocalipse, capítulo número 4, fala da seguinte forma: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como a voz de uma trombeta, que eu falava comigo, disse desta forma: sobe aqui. E eu te mostrarei as coisas que depois deve acontecer. Então Deus está mostrando um futuro, algo distante. Mas ele falou desta forma porque o apóstolo João, que tinha a revelação do livro de Apocalipse, estava enclausurado dentro de uma caverna e estava em espírito de oração, clamando a Deus em Patmos.
Amado, preste atenção numa coisa. A palavra do Senhor diz que muitos homens de Deus buscavam a Deus. Elias estava dentro da caverna e Deus veio falar com Elias. A Bíblia fala que Davi orou durante 7 dias para que Deus não matasse a criança, o seu filho, fruto até mesmo de um adultério com Betsaiba. Mas Deus acabou matando a criança, mas deu a resposta para ele. Um segundo filho com a mesma mulher, Betsaiba, que foi Salomão. Então, onde havia maldição, passou a haver bênção, porque Davi clamou. Davi foi sincero, por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus. Então, quando ele fala, desça a casa do oleiro, você tem que descer. E quando você desce a casa do oleiro, é perigoso Deus fazer desta forma. Ei, sobe aqui, que eu vou te mostrar coisas futuras, coisas que tu não sabe. Então, o arrebatamento, amado, eu falo com propriedade, porque já fui arrebatado várias vezes ao alto céu, conheço também coisas inafáveis da parte de Deus. Não é só para mim, não é só para Paulo, não é só para Jacó, não é só para João no livro do Apocalipse, mas é para a nossa geração toda ela. Todos aqueles que buscam a Deus podem ser arrebatados ao alto céu e conhecer coisas inafáveis da parte de Deus. Mas o povo tem que se esforçar. Esforça-te, filho meu. Tem de bom ânimo. Eu venci e vós vencerás também. Tem gente, amado, que procura as coisas de Deus simplesmente indo à casa do Senhor. Enquanto Deus também fala, ei, dobra o teu joelho cansado. Dobra o teu joelho cansado e se achega ao trono do Altíssimo. Ora, o véu foi rasgado, não só para mim, mas para toda a humanidade. O véu foi rasgado porque o próprio Cristo falou. Agora o véu foi rasgado, agora qualquer um pode se achegar diante do Pai em meu nome. Como é que eu vou me achegar diante de Deus? Ora, no nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é poder. Senhor, em nome de Jesus eu vou estar à tua presença. Me leva até o alto céu. Vou fazer um propósito até que o Senhor me mostre coisas inafáveis. É o teu pedido, é conforme tu pedir, é conforme tu orar. Clama a mim e responder-te-ei. Amado, Jesus falou, qualquer coisa que pedindo ao meu Pai em meu nome, isso vos será feito. Então logo, João, ali no Apocalipse 4, verso número 2, ele foi arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu e uma pessoa estava assentada sobre o trono. Então, é um reino que você não conhece, que você desconhece. Mas você só vai ver essas coisas se você se colocar na posição, como se diz, de vaso. Colocar na posição de adorador, se colocar na posição de um homem ou de uma mulher que ora. Você só vai passar a conhecer reino se você virar uma pessoa de oração. Ninguém pode fazer isso por você. Só você pode fazer isso por você. Só você pode conhecer essas coisas. Não existe esse negócio de profecia para te levar ao alto céu. Não. Você vai ao alto céu quando você ora, quando você louva, quando você adora. Paulo falou, conheço um homem. Então ele falou, conheço um homem que há 14 anos, ou seja, 14 anos atrás, foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inafáveis que não dá nem para falar às pessoas. Eu não tenho nenhuma inveja de Paulo, porque também já fui ao alto céu. Eu não tenho nenhuma inveja de Elias, que teve ali poder e graça da parte de Deus e demonstrou que ele era um profeta sobre a terra. Eu não tenho nenhuma inveja de Eliseu. Amado, nós estamos na nossa época e na nossa geração. É a nossa vez de demonstrarmos que somos filhos do Altíssimo, que o Espírito Santo está sobre nós. Mas esses homens e essas mulheres do passado, Ruth, Noemi, ali, Débora, Raquel, elas eram mulheres de oração. Eram mulheres que ficaram ali do lado dos patriarcas e foram até juízas sobre a terra. Mas cadê o povo de hoje? Cadê o povo que louva, glorifica, adora, exalta, busca a Deus, tenta agradar a Deus? Amado, você vai tentar sempre, porque
agradar a Deus e ser como Enoque, andar com Deus 100%, você vai ser arrebatado. No dia que eu for arrebatado e você não vê mais, ou alguém me vê subir no alto céu, porque eu consegui um estágio de espírito que não sou digno mais de estar sobre a terra. Mas, enquanto isso, eu tenho a promessa de Deus, vou sobreviver nessa terra, mas ainda não consegui andar 100% em espírito, porque eu acho uma coisa distante, por mais que eu tente. Alamante que hace. Ah, se você entendesse esses mistérios. Então, o que estava assentado, amado, era na aparência semelhante à pedra de jaspe e da sardônia. Um arco celeste estava em redor dele todo, não era em volta da sua cabeça, e parecia semelhante a uma esmeralda. Então ele estava vendo, amado, aquele que estava ali assentado sobre aquele trono, rodeado ali de algo inafável, inimaginável sobre o ponto de vista humano. João estava vendo aquele que estava assentado num alto e sublime trono. E ao redor do trono havia 24 tronos, ou seja, existia um trono central e ao redor 24 tronos. Sobre os tronos, 24 anciões. Então existia 24 pessoas em volta do trono, como se fosse ali. Não posso dizer que era um conselho, mas ancião, amado, na terra já é uma pessoa que passa aí dos seus 75 anos, 80 anos, 90 anos. Eu tinha um amigo ancião, mestre na palavra de Deus, que me ensinou muita coisa, pastor Sena. Andei com ele durante um tempo, ajudei a obra desse homem de Deus. E ele foi para a glória. Ele era um ancião. Então, quando se fala de ancião, se fala de patriarcas, se fala de pessoas já de idade. Estava em volta do trono e tinham, amado, em suas cabeças coroas de ouro, diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 4. Eu quero, amado, um dia chegar diante de Deus e sem modéstia nenhuma, contemplar e apertar a mão de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Paulo. A gente tem que almejar essas coisas, isso é minha fé. E falar para eles desta forma: ei, na tua época tu fez a obra, na tua época tu foi um pregador, na tua época tu foi um patriarca, na tua época tu foi um rei, ó Davi, na tua época tu foi rei, ó Salomão, mas na minha época o meu Deus também me honrou. Camante que aça, se você entendesse esses mistérios. Porque eles já foram, eles já passaram. Amado, o mesmo Espírito que estava com ele também está comigo, está contigo, pelo poder do nome de Jesus. O Espírito Santo pode te levar a patamares altíssimos, mas você tem que entrar em contato com ele através da oração. Então, do trono ali, amado, central, saía um relâmpago de trovões, e as vozes diante do trono ardiam em palavras, em graças, em louvor. Existia, amado, ali, diante dele, lâmpadas de fogo, o qual fala a palavra que são os 7 Espíritos de Deus. Ora, os Espíritos de Deus representam a sabedoria, o entendimento, o conhecimento. São características do Espírito de Deus. Mesmo ele tendo um só Espírito, se divide em 7 características espirituais. É como se você estivesse enxergando 7 espíritos diferentes. Isso também está lá, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, no livro de Isaías, capítulo de número 11. Então, Deus, ele é violento em sabedoria, em entendimento, em discernimento. Se você pegar o Google hoje cheio de informações, isso não chega a nenhum por cento da característica de Deus e do saber de Deus. Olha o que Deus diz: nos últimos tempos aumentarei o entendimento e a sabedoria dos homens. Então, amado, toda sabedoria, toda inteligência, todo discernimento vem de Deus.
É dom gratuito do Senhor. Mas as pessoas não estão buscando isso em Deus em oração e súplica. Senhor, me transforme numa pessoa inteligente, com entendimento, com discernimento, com sabedoria. Deus, na minha geração, eu quero ser a diferença. Mostra que o Senhor é Deus comigo. Amante que as. Amado, eu vou dar um testemunho. Um dia eu estava ouvindo um coreano pregar. Ele pregava um português muito ruim, mas dava para entender. E ele contou a história, e na história que ele contou a história de Ben-Hur. Porque Ben-Hur chegou na casa de John Wesley já era morto, tinha um cercado na casa de John Wesley, e os alunos voltaram para a van, mas John Wesley ficou. Ben-Hur ficou dentro da casa de John Wesley. E ele pulou ali aquele cercado e começou a orar. Senhor, faz de novo o que tu fez na vida deste homem. Então Ben-Hur pedindo para fazer de novo o que fez na vida de John Wesley. E eu vendo aquele coreano pregar ali, e eu falava, Senhor, faz de novo o que tu fez na vida deste homem, na minha vida. Porque Ben-Hur foi um dos maiores evangelistas do mundo. E aí a gente tem que almejar coisa grande no Espírito Santo. Não ser usurpador ou usar dessas coisas da pregação do Evangelho para benefício próprio. Não, eu quero construir uma história. Existiam os heróis da fé no passado. Por que nós não podemos ser homens de fé na data de hoje, mulheres de fé na data de hoje, e provocar uma diferença espiritual no mundo todo? Nascemos para isso. Nascemos até mesmo para ser perseguidos. Nascemos para ser julgados e injuriados. Nós nascemos para isso. Pessoas vão se levantar contra o nosso ministério. Pessoas vão tentar derrubar o nosso ministério. Então havia diante dele, amado, um trono como se fosse também ali a sua base, como se fosse um mar de vidro. João estava contemplando isso com os seus olhos. Ele via essa situação, ele via ali todo o entendimento do trono de Deus. Em meio do trono, em redor do trono, 4 animais cheios de olhos. Adiante, à frente e por trás. 4 animais. Nós temos animais sobre a terra, mas esses animais eram diferenciados. O primeiro animal, amado, era semelhante a um leão. Ou seja, você olha para um leão e imagina. E o segundo animal, semelhante a um bezerro. Então, semelhante ali a um bezerro de uma vaca. E o terceiro animal, com um rosto como se fosse de homem. Ou seja, um animal, mas tinha rosto de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia. Então, amado, leão, boi, homem e águia. Nós temos que entender muita coisa e muitos mistérios vindo de Deus, vindo do reino. Amém? Porque Deus, ele é fiel e ele trará à existência o que não existe sobre as nossas vidas. Os 4 animais, amado, tinham cada um 6 asas. Então o leão tinha 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Aleluias. Coisas inafáveis. Mas você só vai conhecer essas coisas se você orar muito. Eu já fui arrebatado e quando eu subi em uma certa região celestial, eu não sei se era o segundo ou o terceiro céu, porque tem o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. Quando eu bati a minha cabeça no lugar, veio um ser semelhante com uma garra e tentou jogar a garra perto de mim. Eu tirei o rosto, a garra passou e eu vi ele passando semelhante a um morcego muito grande. Mas quando eu olhei para o lado, eu vi este leão. Todo dourado, uns pelos muito grandes.
e eu via ele do meu lado, olhando, observando esse outro ser que passava por mim. Então, amado, todos esses animais estavam gritando diante do trono de Deus: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. É o Todo-Poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, santo é Deus, amado. Homens são santificados pela palavra, mas santo é Deus. Entenda essas coisas, amado. Ore. Faça propósito de jejum e oração. Tenta. Se esforça para que no dia do juízo o próprio Deus fale para você: eu te dei tanta chance. Você não me conheceu. Por quê? Não me buscou de todo o teu coração. Aleluias! Graça e paz, meus amados. A graça e a paz, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você ore, que você louve, que você adore, que você glorifique, que você vá à casa do Senhor, que você ouça a palavra, que você seja cheio do Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus. Graça e paz. Dá um joinha, compartilhe, amém? Porque você planta e eu rego. Cristo dá o crescimento. Inscreva-se no canal. Ative as notificações para receber as próximas pregações. Graça e paz, meus amados. A graça e a paz em nome de Jesus. Graça e paz.